Olá, Thalita, tudo bem? Estou aqui, conforme acordado, respondendo as questões que você me enviou. Aliás, quero agradecer a oportunidade, de a gente conversar um pouco, falar um pouquinho sobre tendências de recursos humanos. Há muito tempo que eu tenho vontade de fazer vídeos e colocar na internet, então essa é uma oportunidade, inclusive, de eu fazer pela primeira vez um vídeo sobre o assunto e colocar na internet para que, de repente, outras pessoas também possam acessar. Pois bem, a primeira pergunta que você me faz, Thalita, é o que você entende por tendências de recursos humanos. Eu entendo que tendências elas são caminhos que a área de recursos humanos vai trilhar ao longo dos próximos anos, e esses caminhos eles são determinados pelas mudanças que acontecem na sociedade, Então, a todo momento nós temos novas tendências. Essas novas tendências acontecem porque existem mudanças na sociedade que acabam afetando também o ambiente das empresas, já que dentro das empresas nós temos pessoas e as pessoas são influenciadas pelas mudanças que acontecem no ambiente em geral. Sobre qual o perfil das organizações para o futuro, para mim existe a principal delas, que é a principal característica de uma empresa do futuro é que uma empresa precisa ser muito rápida. E para ela ser muito rápida, ela não pode ser uma empresa centralizada, com a gestão muito centralizada. Então esse é um aspecto bem importante. Ela precisa ser uma empresa descomplicada também, as coisas precisam ser simples, não pode ter burocracia para que a empresa consiga ser rápida. A liderança da empresa tem que ser uma liderança que tenha capacidade para delegar. Se você tem líderes que são muito centralizadores, a empresa não consegue ter a velocidade necessária. E elas precisam ser mais leves, as empresas precisam ser mais leves. Como mais leves? O ambiente da empresa precisa ser um ambiente bom de trabalhar para que ela consiga reter as pessoas. E isso passa principalmente pelos líderes da empresa, que criam esse clima dentro da empresa. Porque o maior desafio hoje das empresas é conseguir manter os funcionários. Como nós temos um desemprego baixíssimo hoje, no Brasil principalmente, as pessoas não têm mais o medo de perder emprego. Então as pessoas querem ficar numa empresa que seja atrativa, elas querem se sentir bem na empresa. Então a empresa precisa criar esse ambiente leve para que ela consiga atrair e reter os melhores talentos para ela. Que isso é fundamental para toda empresa que queira se desenvolver bem. Qual a importância de recursos humanos para as empresas? Bom, se a gente avaliar recursos humanos como área de estudo, ela é fundamental. Recursos humanos como uma área, ela precisa mudar muito. Ela não pode mais ser uma área que executa atividades mais burocráticas. Tanto que hoje está mudando muito a denominação dessa área. Em alguns lugares se chama de gestão de pessoas, já se fala muito de gestão de pessoas. Uma empresa um dia desse estava fazendo a seleção para um gerente de gente, então já chamando de uma outra forma diferente. E recursos humanos é o principal ativo, é o principal recurso de toda a empresa, muito mais do que ativo financeiro, muito mais do que bens físicos. Capital intelectual, pessoas, é o maior ativo das empresas. Então a área de recursos humanos ela é fundamental, ela é determinante do sucesso de qualquer empresa. Tendências para as organizações. A principal delas é a tendência de a gestão ser cada vez mais descentralizada. Isso é fundamental, isso passa pelos líderes. As empresas serem mais leves, como eu já coloquei, para poder reter as pessoas. O papel de uma liderança mais informal, porque hoje talvez não dê tempo de se fazer uma formação de líderes tão complexa, porque a empresa precisa se reinventar a todo momento. Então líderes informais, pessoas que exercem o papel de líderes, que exercem a liderança mesmo não tendo cargo. Então isso é uma outra questão, uma outra tendência das organizações contarem com uma liderança informal. Uma tendência de as empresas terem que se adaptar à convivência de gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho. E uma outra questão importante também é muita colaboração, muita parceria, tanto parceria externa da empresa com outras empresas, com seus fornecedores, com seus clientes, mas também as parcerias internas, a colaboração interna entre equipes, entre áreas, entre colaboradores. Essas são algumas das grandes tendências para as organizações no futuro. Se o coaching é uma tendência, sim. O coaching ele gera autonomia, ele gera aprendizado, ele melhora, ele desenvolve o potencial, ele melhora os resultados, a performance das pessoas. Então, sem dúvida que coaching é uma das grandes tendências aí para serem utilizadas na empresa. Porém, a maioria das empresas no Brasil está usando de maneira errada o coaching, não está
utilizando todo o potencial que o coaching pode trazer. Então, um aspecto é que as empresas não sabem como utilizar de maneira adequada, e um outro aspecto é que a nossa própria cultura é uma cultura que não favorece muito. O coaching ele é muito utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma cultura diferente da nossa. Nós somos um povo mais acomodado. E um processo de coaching numa empresa, ele é um processo muito direto, muito voltado para resultados, muito voltado para metas. Então, nem sempre as pessoas conseguem se adaptar a essa nova forma de trabalhar. Eu trabalho com formação de líderes através de coaching, eu faço coaching com líderes e capacito líderes também para utilizarem ferramentas de coaching. E o que eu percebo é que a maioria dos líderes fica até constrangido de ter que ser tão objetivo com seus colaboradores. Por quê? Porque nós temos uma coisa mais do jeitinho, algo que é da cultura latina mesmo, né? Então existe uma barreira de cultura e existe uma barreira das empresas que ainda não sabem exatamente o que é o coaching e como o coaching pode ser utilizado. Mas sem dúvida que ele é uma grande tendência, é uma grande ferramenta à disposição das empresas, isso é. Sobre as gerações, principalmente a geração Y, que está chegando com vasto conhecimento em tecnologia. Qual será o impacto dessas gerações nas empresas? Bom, o impacto já está aí, já está acontecendo. Hoje nós temos 3 gerações convivendo dentro das empresas. Nós temos Baby Boomers, são as pessoas hoje com 45 anos ou mais. Nós temos geração X, que tem de 30, 32 a 45 anos mais ou menos. E a geração Y, que é a geração das pessoas que já estão no mercado de trabalho, jovens que vão até a faixa dos 32 anos mais ou menos, desde o momento que essa geração Y entrou dentro das empresas, já começaram a haver mudanças. O problema é que agora existe uma quantidade muito grande de jovens dentro das empresas, E o maior conflito que existe dentro das empresas hoje é entre geração X e geração Y. Porque o X é extremamente dedicado, o X é disciplinado, as pessoas de 32 a 45 anos, e elas não gostam, não se adaptam à forma do Y de trabalhar. Extremamente ligado à tecnologia, conectado a todo momento, mistura o trabalho com o lazer, está entrando nas redes sociais a todo momento. Então existe um conflito muito grande que é uma dor de cabeça para os líderes dentro das empresas, mas essa geração ela veio para trazer agilidade, que lá na sua primeira e segunda perguntas eu acabei frisando isso. A empresa ela precisa ser rápida, e ela consegue ser muito mais rápida quando ela conta com a geração X, com a geração Y. Embora a geração Y se perca muito dentro da sua própria capacidade de se comunicar, de usar tecnologias. Então é preciso que a liderança esteja preparada para gerenciar essas pessoas, para que elas consigam ter foco. Porque normalmente as pessoas da geração Y, apesar da sua grande capacidade de se desenvolver, de usar as tecnologias com a sua rapidez, mas elas se perdem muito por falta de foco, porque a tecnologia acaba exercendo também uma influência negativa no comportamento dessas pessoas aí. E qual a importância do home office? Bom, eu estou aqui no meu home office nesse momento. Eu trabalho atualmente em torno de 70% do meu tempo dentro do escritório que fica anexo à minha casa, aqui nos fundos da minha casa. Aqui que é um ambiente agradável para mim, é um ambiente familiar para mim, onde eu consigo ser mais criativo, onde eu consigo me concentrar, e eu acredito que essa é uma grande tendência, a utilização dessa possibilidade de o colaborador trabalhar em casa. Por quê? Porque você não perde tempo com o trânsito. Se eu tivesse que me deslocar todos os dias até o meu escritório de trabalho diário, eu gastaria 2 horas por dia mais ou menos, que eu poderia estar realizando outras atividades, Em vários momentos você precisa estar num ambiente um pouco mais reservado, e dentro do ambiente da empresa nem sempre você encontra essa possibilidade. Então existem várias razões para o home office. Algumas empresas estão adotando estratégias extremamente radicais. Um caso é o Grupo Virgin, que é um grupo que tem empresas em vários segmentos, inclusive companhia aérea. E o Grupo Virgin recentemente estabeleceu uma norma que todos os colaboradores podem tirar folga quando desejarem, podem se dar folga e se dar férias quando eles desejarem. Muita gente pode entender que isso é loucura, mas é uma forma mais objetiva de saber quem está comprometido e quem não está comprometido. Por quê? Porque o foco deixa de ser controlar o tempo do funcionário e passar a cobrar por resultados.
Então muitas vezes as pessoas pensam que empresas como Google, empresas como Facebook, como Microsoft, aqui no Brasil Acesso Digital, que é uma empresa de tecnologia que tem crescido muito, a que mais cresce no Brasil hoje, trabalha com digitalização de documentos e tem uma gestão extremamente flexível. Dono é geração Y, os colaboradores são geração Y. Muita gente pensa que essas empresas não trabalham com meta, muito mais do que outras empresas. Elas são muito focadas em meta, por isso elas dão essa liberdade inteira. Você tem a liberdade desde que você mostre o resultado, que você consiga entregar o resultado. Então isso, sem dúvida, né, é uma grande tendência. De todas essas questões que a gente comentou aqui, você vai perceber que tudo isso resulta num aspecto fundamental, que é o aspecto da liderança dentro das empresas. Esse é o grande desafio das empresas nos próximos tempos. Quando a gente fala em tendências de recursos humanos, essas tendências representam mudanças, inevitavelmente. E hoje os líderes que estão dentro das empresas não estão preparados para lidar com as novas tendências, com os novos comportamentos das pessoas, com as novas gerações. Então hoje o maior desafio das empresas para conseguir lidar com essas tendências, se adaptar e conseguir ser mais eficazes, é ter uma boa formação de líderes. Esse é o grande aspecto, aspecto fundamental de toda empresa. Ok? Espero ter ajudado, Thalita. Espero que outras pessoas que vierem assistir o vídeo também tenham gostado. E se quiserem mandar e-mail para a gente com outras perguntas, com entrevistas, com sugestão de temas para a gente tratar, eu fico à disposição. O meu e-mail é claudio.vicente@institutofoco.com.br. Um abraço.